Adolescentes começando o treinamento de musculação. Como fazer esse treinamento? Quais são os princípios que regem um treinamento de musculação para quando um pré-adolescente e adolescente começa a prática da musculação? João, mas esse é o melhor momento para começar a prática da musculação? Sim, esse é o melhor momento. E nessa videoaula que tu vais ver aqui, clica aqui nesse card, não vai sair da nossa videoaula, vai abrir aqui embaixo, tu vai assistir depois. É a videoaula anterior a essa, onde eu argumento qual o melhor momento, dou todos os pressupostos, todas as argumentações, todas as lógicas de qual o melhor momento que uma criança, o pessoal normalmente é com criança que pergunta, né? Que uma criança tem que começar a musculação. Definir que criança não é o momento mais adequado e a lógica do porquê disso está nessa videoaula. E argumentei que na fase de pré-adolescência e adolescência, aí sim, aí é a fase mais adequada, inclusive mostrei imagens da minha filha Sofia, que esse ano, 2025, que eu gravo para vocês, está começando a prática da musculação de uma forma mais sistemática. Ela já maturou, já teve a menarca, então já está maturada, e agora é o momento, com 12, indo para os 13 anos, de começar, com 13 anos, portanto, a prática da musculação. Ela fez um pequeno primeiro treino comigo, e na videoaula de hoje também vocês vão acompanhar rodando aqui alguns vídeos da Sofia treinando. Mas a videoaula de hoje, então, feito esse preâmbulo, é o quê? O que eu tenho que treinar com um adolescente? O que eu tenho que fazer com esse cara? Bom, o treino de musculação, tu vai ter que fazer treino de musculação, é meio que óbvio isso, porque o treino de musculação. Só que essa musculação, obviamente, dentro das variáveis agudas de carga, nós temos que controlar o que é a quilagem. Vai colocar uma quilagem baixa? Vai ter que ser ad eterno essa quilagem baixa? Claro que não. Mas num primeiro momento, qual é a lógica? Aquela frase que nós temos como um princípio da musculação. Antes da carga, vem a técnica precede a carga, e falando de carga, se referindo à quilagem. Então, antes de eu ficar aumentando quilagem aqui, eu tenho que ter certeza que esse pré-adolescente e adolescente que está começando na musculação, ele domina a técnica. E por isso que eu comentei na videoaula anterior que os elementos psicomotrizes, a coordenação motora, a vivência esportiva, a vivência motora, o ato de rebater, de saltar, de correr, de pular, de rolar, deve ser dominado isso antes de chegar na musculação. Por isso que a criança tem um trabalho anterior, onde o repertório motor é desenvolvido, ou deveria ser desenvolvido também muito com o auxílio da escola nesse processo. E a partir disso, quando a criança entra na musculação agora, adolescente, ela já tem um padrão de domínio motor muito melhor do que uma criança que não teve uma vivência motora antes. Então a ideia seria essa. Então chegar aqui e agora na musculação só aperfeiçoar e adaptar esse controle, essa consciência corporal para os exercícios de musculação, o que não se torna, tendo a criança vivenciado os aspectos anteriores. Por isso que é importante tu assistires a última videoaula, tá? Onde eu esclareço com maior profundidade isso que eu estou falando agora aqui. Mas a criança ter vivenciado, ter tido um repertório motor bem trabalhado antes, vai ser relativamente fácil introduzir para ela um agachamento, um stiff, um supino, e vejam aí os vídeos da Sofia fazendo alguns exercícios. Ela não fez com perfeição. Então qual foi o cuidado? Quilagem baixa, porque a técnica precede a carga, então a carga aqui se referindo à quilagem. Outro princípio importante, ainda falando em musculação, a cadência lenta. Não tem por que fazer cadência nem moderada e muito menos rápida. Ah, João, mas não dá para trabalhar uma potência? Até dá no futuro, quando esse adolescente já dominar os movimentos, até é possível. Mas eu estou falando do adolescente que chega na academia para treinar. E são os primeiros treinamentos. Então, cadência lenta, amplitude de movimento total, desde que não tenha nenhuma referência contrária à saúde articular. Vou fazer amplitude total, cadência lenta, quilagem baixa, e conhecer o movimento, conhecer o seu corpo, desenvolver a consciência corporal, trazer uma consciência corporal que já foi desenvolvida, ou que deveria ter sido desenvolvida anteriormente, um controle motor que já deveria ter sido desenvolvido anteriormente para o ato da musculação. Se isso não foi desenvolvido anteriormente, nós vamos ter que, durante a musculação, desenvolver isso. Vocês vão ver que a Sofia faz alguns exercícios, por exemplo, similar ao kettlebell com manilha. Vocês vão ver que a Sofia fez alguns exercícios que eu coloquei com ela muito com medicine ball, tentando trazer algum desafio motor, gamificando um pouco esses exercícios que são mais tranquilos do ponto de vista de segurança ortopédica. Então, introduzi numa sessão de treinamento na musculação alguns elementos funcionais, alguns elementos com bola de medicine ball bem leve,
para ela ir desenvolvendo essas habilidades, colocando alguns desafios motores para motivá-la a fazer o ato, a desenvolver, porque, como eu comentei na última videoaula, musculação por si só é pouco motivacional, principalmente para quem está iniciando. Ela é pouco lúdica, principalmente para alguém que pouco período atrás era uma criança e agora é um pré-adolescente e adolescente. Então não tem uma ludicidade. Então é interessante. Outra coisa é, durante os exercícios de musculação, colocar outros elementos que são mais gamificados, que são mais desafiadores e não tem um risco muito grande, ortopédico, como eu coloquei com a medicine ball alguns movimentos, com a bola suíça também alguns movimentos, introduzir alguns aparelhos de musculação. Então fazer um mix nesse primeiro momento, para desenvolver essas primeiras sessões de treinamento entre movimentos um pouco mais funcionais, um pouco mais desafiadores, alguns um pouco mais calistênicos, como vocês vão fazer, que alguns agachamentos com a Sofia eu fiz mais calistênicos, alguns de domínio motor em deslocamento calistênico. Então, com isso também o profissional da educação física, nós vamos entendendo melhor qual é o domínio motor, qual é a consciência corporal que aquela criança tem. Por exemplo, eu não sabia, mas ao treinar a Sofia, eu verifiquei que ela tem uma limitação de dorsiflexão. Ela tem um certo encurtamento de gastrocnêmios, por motivos que eu desconheço, e da própria atividade motora dela no dia a dia, ela desenvolveu essa característica, um certo grau de encurtamento e baixa mobilidade em dorsiflexão do tornozelo. Isso, ao fazer os treinamentos, eu percebi. O que eu preciso fazer agora? Esse diagnóstico feito, eu vou trabalhar e orientar os treinamentos futuros dela, mesmo que não seja aqui em Blumenau onde eu resido, mas na cidade dela, que ela faça treinamento com o profissional que vai ser a mãe dela, que é profissional da educação física e que tem um cuidado um pouco maior com a questão da dorsiflexão do tornozelo, que ela tem uma pequena limitação. Ela tem ali um pequeno encurtamento dos gastrocnêmicos que rapidamente a gente consegue converter, desde que saibamos que isso existe, com um diagnóstico no próprio treinamento, e aí essa peculiaridade da Sofia, minha filha, vai ser trabalhado. Qual a peculiaridade de outros adolescentes? Qual a dificuldade, qual a limitação, qual o aspecto que esse adolescente XYZ tem maior facilidade? Então isso a gente vai percebendo no próprio treinamento. Então os primeiros treinamentos ensina musculação, se possível gamificar um pouco, se possível jogar desafio, se possível colocar algum trabalho funcional, se possível colocar algum trabalho calistênico junto, para envolver tudo isso junto com a musculação, para ir trazendo esse pré-adolescente e adolescente a vir se ambientando, gostando desse ambiente, entendendo melhor esse ambiente e vindo a gostar desse ambiente. Aí sim, aí eu vou incrementando movimentos, naquilo que ele é melhor eu exploro mais, para que ele se sinta mais seguro, mais eficiente, mais performático, aquilo que ele faz bem eu vou explorar melhor. E aquilo que ele tem dificuldade eu vou trabalhar paralelamente. Eu acabei de falar da dificuldade da dorsiflexão e o encurtamento e gastrocnêmio da Sofia, que é o caso dela, uma peculiaridade que a gente resolve. Então o profissional da educação física, nós profissionais da educação física temos que estar bem atento aos primeiros momentos de treinamento desse adolescente, e as estratégias são essas: quilagem baixa, cadência lenta, amplitude de movimento total, desde que não tenha nenhuma outra referência contrária que impeça por segurança ortopédica, séries e repetições. Vocês vão ver que eu coloquei repetições baixas, não fiz um trabalho de RML forte com a Sofia, não é o caso. Coloquei uma intensidade baixa para ela, com um trabalho de resistência pequeno. Número de séries, 2 séries que eu fiz com ela de cada exercício, um outro exercício calistênico que eu joguei 3 séries. Então são elementos que eu vou trabalhando em termos de série. Intervalos de descanso pequenos, porque eu saí de um exercício e fui para outro, em termos de parecidos com um bisete agonista-antagonista, ou de regiões musculares diferentes, para não ficar o treino muito longo. Porque lembra, isso aqui não é lúdico, o adolescente está acostumado no meio esportivo, ou deveria estar, onde o ambiente é extremamente lúdico. Aqui ele não é, mesmo que ele tenha despertado o interesse em fazer musculação, isso aqui não é lúdico, então eu tenho que fazer um treino mais rápido. Então intervalos curtos, e com isso usando uma ordem dos exercícios em forma de bisete, agonista e antagonista, ou regiões musculares diferentes, foi o que eu fiz com ela. Eu estou descrevendo para vocês. As variáveis agudas do treinamento, como elas são? Moduladas para um treino de um pré-adolescente e adolescente, iniciando o treinamento na musculação. E foi exatamente o que eu fiz no treino da Sofia. Eu vou ver se eu tenho material suficiente, eu vou gravar uma videoaula do treino todo dela, tá? Vocês estão vendo imagens aqui dela passar, mas eu vou tentar gravar uma videoaula
relativamente completo, trazendo vários momentos do treino dela, se eu tiver material suficiente, para vocês terem uma noção mais real disso que eu estou falando. O treino com a Sofia foi desse jeito. Poderia fazer outros, mas já identifiquei algumas coisas e outras coisas eu vou colocando ao longo do tempo para ela. Essa é a ideia, gurizada. Treino mais compacto, mais rápido, mais curto, a ordem dos exercícios me ajuda muito nisso. 2 séries, João, pode ser 3? Pode. Pode ser 4? Pode, mas já acho um pouquinho demais para algum exercício. Então 2 a 3 acho que fica bacana. Com a Sofia fiz 2 e tá bom. Variei um pouco os exercícios, mas não muito. Coloquei alguns exercícios de musculação, alguns calistênicos, alguns funcionais, usei medicine ball, usei bola suíça, fiz um mix de elementos e até percebendo o que ela gostava mais daquele mix de elementos, o que ela gostava menos. Para minha interpretação e até surpresa, eu percebi que os exercícios de musculação parece que ela curtiu mais que os elementos com bola, que normalmente com bola é mais motivacional. Me parece que com ela não foi muito assim. Os elementos de musculação em si, parece que ela realmente estava a fim de fazer. Talvez porque vê a mãe dela treinando musculação, estou fazendo que nem a minha mãe, então talvez seja isso. Mas para muitos outros pré-adolescentes e adolescentes, talvez quando colocar a bola e os desafios motores, fazendo junto, como eu fiz. Por que o desafio motor fazendo junto? Porque tem alguém para espelhar, para ela ver, que está orientando, profissional de educação física, e também a gamificação, né? Vamos ver se consegue fazer junto, aqui no caso pai e filha, né? Ver se consegue fazer junto, ver se consegue executar, corrige um detalhe ou outro. Então isso é uma forma de gamificar, né? E gerar um desafio motor. Então vejo que são vários elementos que nós trazemos, inclusive da educação física escolar, do desenvolvimento infantil para colocar dentro da musculação nas primeiras sessões de treinamento. E não é, agora eu vou colocar uma situação que eu coloquei no primeiro vídeo, importantíssimo, não é pegar um treino de adulto de musculação e miniaturizar para um adolescente. Não é isso. Se vocês olharem aí os elementos aí que eu coloquei do treino da Sofia, vocês vão vendo que não é isso. Inclusive aqui as variáveis agudas de carga na musculação são as mesmas para o adolescente. Porém, elas são moduladas de uma forma bem específica a uma sessão de treino para um adolescente. Não é miniaturizar treino de adulto. Baixar quilagem, diminuir séries e aumentar intervalo. Não é isso, é diferente. É alguém que está começando a prática da musculação, já está maturado, que é o melhor momento, despertou ou não a vontade de vir fazer ou conhecer, e eu estou introduzindo essa prática motora para essa pessoa chamada musculação, fundamental, e que se ela gostar, um ponto crucial, ela vai carregar para o resto da vida isso. Ela vai levar para o resto da vida esse aparato motor e vai treinar musculação até a terceira idade dela, até os últimos dias de vida. E que vai ajudar, e nós sabemos, as evidências científicas estão aí, que contribui desde o adolescente, passando pelo adulto, obviamente, e chegando na terceira idade, sendo extremamente contributivo esse treinamento de musculação, essa especificidade de treinamento, esse modo de treinamento, esse meio de treinamento chamado musculação. Fundamental para a criança. E eu não estou falando aqui de estética, não estou falando aqui de treinamento para bodybuilding, para fisiculturismo, não é para hipertrofia, não estou falando de treino de hipertrofia, estou falando de treino para adolescente, que depois de um certo tempo pode ser aplicado inclusive para hipertrofia muscular, pode ser explorado para hipertrofia muscular a partir de um certo tempo, que esse adolescente já domine as técnicas na musculação, já tenha um bom controle motor, consciência corporal, uma certa experiência já na musculação, podemos sim aplicar treinos para hipertrofia com esse adolescente já maturado, mas começar também num processo bem progressivo, não é o objetivo da videoaula de hoje, e quero saber se tu já está inscrito no canal. O canal tem muito material para te ajudar, te inscreve aqui, aciona o sininho para não perder as notificações e dá um like nessa videoaula, porque essa videoaula merece o teu like, informações importantes. Faz um tour no canal, dá uma olhadinha no canal, o que o canal tem para te ajudar. Muito material. Conhece o canal por aqui, dá uma verificada nos materiais que nós temos, tem muito material que vai te ajudar, divulga o canal, teus colegas, teus amigos, para poder contribuir com eles também. Vai me ajudar e ajudar o canal a crescer, e a gente quer levar informação de qualidade para muita gente. Hoje, gurizada, a discussão é que tipo de característica de treino nós temos que fazer com o adolescente, e não tem que ser reproduzido o treino da Sofia, não. Eu só coloquei alguns pressupostos e apresentei o treino dela, e quero ver se eu tenho material suficiente. Vou fazer um vídeo específico mostrando o treino dela como eu fiz da minha mãe, uma senhora de 77 anos, 78 anos, nessa playlist aqui, ó. Dá uma olhada nesse card aqui, melhor dizendo, dá uma olhada, clica, não vai sair da videoaula, depois tu vai assistir. Um vídeo onde eu fiz a representação e botei alguns tópicos importantes do treino da minha mãe. Então eu espero que a Sofia
Sofia, aos seus 77, 78 anos, ela esteja treinando musculação como a minha mãe está treinando aos 77, 78 anos, como vocês vão ver nesse vídeo aí. Vou tentar, se eu tiver material suficiente, fazer um vídeo igual. Galera, deu para pegar a ideia? Qual é a dúvida que ficou? Qual é a dúvida que não quer calar para vocês para treinar criança? Coloca aqui nos comentários. João, para treinar criança? Criança não, né? A gente já comentou na videoaula anterior. Mas adolescente, pré-adolescente, o cara já maturou e tal. Qual é a ideia? Como treinar esse cara? O que ainda ficou com dúvida? O que vocês acham de elemento que eu não coloquei aqui, que seria interessante debatermos e colocarmos no treino de uma criança? Ou melhor, de um adolescente que inicia sua vida de treinamento na musculação. O que ficou faltando? Ficou faltando alguma coisa? Provavelmente sim. E outra, não sou o dono da verdade. Tem alguma coisa que tu discorda aqui de mim? Comenta aqui embaixo, vamos debater. Tá valendo. Toda a argumentação contrária e o debate saudável, diplomático, eu vou entrar no debate aqui, a gente vai crescer junto. Agora, se vier xingar aqui sem nenhum argumento, pô, aqui não é espaço de eu ficar perdendo tempo respondendo alguém que está xingando, falando qualquer coisa sem nenhum dado argumentativo. Tem que ter argumentos. Aí a gente entra num debate salutar, diplomático e tá valendo. Beleza, gurizada? Tamo junto, valeu, até a próxima.